Olá, ouvintes do Ponto Poder Cafezinho, eu sou Wagner Mendes e neste episódio vamos trazer o momento do PSDB no Ceará, agora sob o comando de Elcio Batista. O vice-prefeito de Fortaleza foi o convidado desta semana na live Ponto Poder, que foi ao ar na quinta-feira, no dia 28. O dirigente foi o segundo convidado de uma série de entrevistas com presidentes de partidos. Quem vai analisar o discurso de Elcio comigo é o repórter de política do Diário do Nordeste, Igor Cavalcante. Olá, Igor, seja bem-vindo. Olá, Wagner, ouvintes, um prazer estar aqui. Vamos conversar, comentar aí sobre essa conversa com Elcio, né? Antes da gente começar o nosso programa, vou aqui dar o meu recadinho da semana, que o Ponto Poder Cafezinho está nas principais tocadores de áudio. Você pode nos seguir por lá, ativar as notificações, seguir o nosso perfil, fazer avaliações, comentários e sugestões. Estamos ali acompanhando os recados e as mensagens de vocês. Quero lembrar a você da nossa enquete para quem nos ouve pelo Spotify. Na semana passada, o nosso entrevistado foi Capitão Wagner e a enquete foi a seguinte: você acredita no triunfo de Capitão Wagner nas eleições do ano que vem? Dos que responderam, ninguém acredita na vitória do ex-deputado federal para a disputa municipal de 2024. Vamos aguardar para ver o que acontece. A pergunta desta semana é a seguinte: o PSDB recuperará o protagonismo dos anos 90 após a reformulação? Vote e deixe o seu comentário. Agora sim, vamos começar o nosso programa. Igor Cavalcante, o vice-prefeito de Fortaleza, esteve aqui no Sistema Verdes Mares participando da live Ponto Poder e ele disse que reafirmou ali a aliança com o prefeito José Sarto para o ano que vem, agora que ele está ali sob o comando do PSDB, é mais um partido na base aliada do prefeito, que ele assegurou que vai ser mantida essa aliança para o ano que vem. Não sabem em que condições, se ele vai ser novamente candidato a vice ou se vai compor ali a chapa com o prefeito de Fortaleza, mas diz que só não vai estar junto se o prefeito de Fortaleza não quiser, Exatamente, é uma afirmação importante porque a gente tem visto nos últimos tempos, Wagner, essa desidratação, de certa forma, de um apoio que o Sarto tinha conseguido nas eleições de 2020. Ele conseguiu ser eleito ali com ampla base de apoio, com apoios inclusive indiretos, de lideranças importantes, do próprio Camilo. Então, a gente tinha essa ampla base, tinha um PDT unido, era um cenário completamente diferente do que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje, além desse racha interno do PDT que, de fato, dividiu aí muito fortemente o partido, e essa ala do Sarto acabou ficando uma ala minoritária após a eleição de 2022, a gente também tem um afastamento dessas lideranças que tinham um apoio indireto, como é o caso de Camilo Santana. Soma-se a isso a saída de alguns partidos importantes, como é o caso do PSD, de Domingos Filho, e também o PSB, que agora passa a ser comandado pelo pai do Camilo Santana, o ex-deputado Eudoro Santana. O próprio Elcio, o próprio vice-prefeito, era integrante do PSB e teve que se deslocar para o PSDB justamente por conta dessa articulação. E agora o Elcio garantir que estará do lado do prefeito, eu imagino que o prefeito não vai recusar esse apoio, é um apoio importante nesse momento, mas também fica um alerta importante para o prefeito, justamente como ele vai conseguir ampliar essa base, porque a gente está vendo cada dia mais alguns integrantes, pessoas, grupos políticos que ali estão próximos, orbitando, por exemplo, na Câmara Municipal de Fortaleza, um apoio ao Sarto, um apoio à gestão, como até integrantes do PL ou mesmo ali do União Brasil, são figuras que vão, de fato, lançar candidatura. Então, como o prefeito vai construir essa base, construir esse arco de aliança, já pensando nas eleições do próximo ano, caso, e é o que se espera, que ele vai disputar a reeleição, sem esses partidos. Então, a gente tem aí um apoio importante, mas é preciso ficar nesse alerta. Pois é, e o vice-prefeito também, nessa entrevista, ele fala sobre a saída dele do PSB e como que se deu esse processo aí de filiação ao PSDB, o convite do ex-senador Tasso Gereissati. Ele conta também o processo de reformulação, que é responsabilidade dele nesse momento. Mas vamos ouvir agora justamente esse trecho em que ele fala, ele reafirma essa aliança com o prefeito José Sarto para a disputa eleitoral de 2024. Olha, não há possibilidade da gente disputar contra o prefeito, a não ser que ele não queira o PSDB. Hoje o que queremos é trabalhar junto com o prefeito, trabalharmos
junto com o PDT municipal, para que a gente construa uma aliança no próximo ano e a gente continue defendendo o projeto que vem até agora e apresentando as inovações para um segundo mandato do prefeito Sarto. É isso que queremos, esse é o posicionamento do PSDB, então só não estaremos juntos, de fato, não se ele, porque fica muito personalizado, mas talvez se um conjunto de pessoas hoje que faz o PSDB não quiser, o PDT não quiser, mas o PSDB, ele converge sim, ele tem muito interesse e a gente acredita bastante que estaremos juntos em 2024. Pois é, está aí a declaração do vice-prefeito de Fortaleza, que tem essa missão agora de reconstruir o PSDB, agora em âmbito municipal, de número de vereadores, de número de prefeitos, e também pensando aí na possibilidade de eleger deputados federais, que vamos dizer assim, é uma das mais importantes ali, uma das maiores prioridades dos partidos é fazer cadeiras na Câmara dos Deputados, porque é isso que vai dar estrutura partidária, recurso, tempo de televisão durante as campanhas eleitorais, é isso que vai vamos dizer assim, dar uma fortalecida aí nesses partidos e todo mundo está pensando nisso, está pensando em eleger deputado federal e se fortalecer de alguma maneira. Agora, Igor, ele também fala, né, o Elcio, sobre a indicação dele para ser vice-prefeito e na chapa do José Sarto. Nos bastidores ali, todo mundo dizia que a indicação teria sido de Camilo Santana. Lembrando aqui que Elcio Batista foi chefe de gabinete do então governador Camilo Santana. Foi o Elcio que trabalhou ali nos bastidores como um dos construidores ali do plano de governo do então candidato Camilo Santana ao Palácio da Abolição. Então ele estava ali no cerne, né, no coração. Antes mesmo do Camilo ser eleito governador, ele já participava ali, vamos dizer assim, do cérebro do governo. Participou das duas gestões ali de Camilo e depois acabou sendo eleito ali na primeiro pleito, na primeira disputa eleitoral que ele participou, né, pelo PSB, na candidatura aí de vice-prefeito, foi eleito ali junto com o Sarto, mas na declaração que ele nos deu, que ele disse que a indicação, na verdade, não foi do Camilo, e sim do Ciro. Pelo menos ele disse que foi a informação que ele recebeu oficialmente. É uma declaração, eu acho que talvez inédita, né? Porque a gente, ao longo desse tempo, né, desde 2020, aí já vão 3 anos, a gente já ouviu como foi essa montagem dessa chapa de vários partidos e de várias lideranças, de petistas, de pedetistas, e pelo menos a minha memória aqui, se não me falha, é a primeira vez que eu escuto alguém dizendo que o Elcio foi indicação do Ciro, assim, né? Normalmente era justamente por conta dessa proximidade com o Camilo que se falava que ele era o nome que o Camilo defendia, inclusive para ser candidato à cabeça de chapa na eleição, né? Seria ele o candidato principal, tanto que ele mesmo conta na entrevista que o Camilo incentivou, né, fez ali uma articulação para que ele e o Nelson Martins deixassem o governo ali no período antes da eleição, né, no período como determina a legislação, para que, caso necessário, eles fossem candidatos, o que de fato aconteceu. Eles saíram do governo no período anterior. Mas o que chama a atenção também é outro trecho dessa entrevista, dessa fala, em que ele mostra o quanto ele está afastado do Camilo, né? Ele que já foi aí o braço direito do Camilo, foi chefe de gabinete, secretário-chefe da Casa Civil, cargos aí de extrema confiança, são as secretarias ali mais próximas de fato, à cadeira de governador, e ele diz que está afastado do Camilo desde a eleição do ano passado, diz que foi muito motivado por conta do posicionamento dele em relação ao PSB, que não quis apoiar o Elmano, né, nas eleições do ano passado, mas se a gente for voltar um pouquinho no tempo, a gente lembra também que mesmo naquela época que estava o impasse entre Isolda e Roberto Cláudio, o próprio Elcio publicou, inclusive nas redes sociais, defendendo o nome do Roberto Cláudio quando ele foi anunciado. Então, é um desgaste aí que já vem se acumulando de duas figuras que eram muito próximas ali, mas como ele disse, desde o ano passado, desde as eleições, eles não se falaram mais, se viram só de longe, né, de forma distante, e pouco conversaram. E pelo que o Elcio falou, isso não vai mudar, porque ele disse que vai seguir na oposição, porque foi assim que a população decidiu para ele e para o Roberto Cláudio, né, já que o Roberto Cláudio foi quem foi testado nas urnas no ano passado, mas a população escolheu o Roberto Cláudio, né, ele está indo também nessa onda, já que ele apoiou o Roberto Cláudio, disse que vai se manter mesmo na oposição e fez duras críticas, inclusive, ao governo Elmano, foi onde ele foi mais incisivo.
Pois é, Igor, ele se coloca de fato na oposição, né? Ele disse que o apoio dele ao Roberto Cláudio colocou, né, não só o Roberto Cláudio, mas ele também na oposição. Ele disse que vai tentar seguir, vamos dizer assim, coerente, né, a esse momento em que ele vive. Não só ele, mas como o partido agora que ele está organizando, né, que ele está gerindo, né, ele consegue, foi questionado, eu questionei ele sobre essa questão, como é que vai ficar o PSDB, o que é o PSDB né, de fato, ele falou, o PSDB é a oposição, vai se manter assim, vamos trabalhar sob o olhar da oposição. Inclusive, esse é um dos pontos também que ele tratou, né, durante a entrevista, justamente ele dizendo que, fazendo ali acusações, né, ao grupo governista de cooptar, né, aliados, de cooptar prefeitos, vereadores, para se manter hegemônico, né, a palavra que ele usa ali, que hoje não tem uma oposição, como tinha na época do PSDB, lá nos anos 90, né, quando o PSDB era o maior partido aqui do estado do Ceará, tinha uma oposição consolidada, tinha uma oposição que sabia, né, se posicionar, segundo ele. Hoje em dia, segundo ele, o governo no município, a oposição ao prefeito, também é aliado em âmbito estadual. Então, ele traz esse cenário, né, faz esse apontamento, Igor, faz uma acusação a um governo, né, a um grupo que ele estava aliado nos últimos 8 anos. Faz parte da oposição construir, né, esse discurso da crítica, mas ele saiu há pouco tempo ali do Palácio da Abolição, em congruência ali com o governo Camilo Santana. Exatamente, essas são as acusações mais duras que ele faz na entrevista, e essa fala mesmo de acusar que o governo do estado, a gestão, está fazendo algum tipo de cooptação, mesmo na criação de secretarias, é algo que poderia render ali muito pano para manga, né, como a gente diz, porque de fato é uma acusação muito grave, muito dura, mas pelo que a gente está percebendo, o governo do estado não vai muito atrás disso não. Inclusive eu acionei a assessoria de imprensa questionando sobre isso, eles preferiram, eles não responderam, na verdade, não chegaram nem a se posicionar, nem afirmativamente, nem negando, mas de fato é uma afirmação gravíssima, né, porque isso de fato fere ali muitos princípios da gestão pública. Agora, um ponto, como você falou, muito importante é justamente isso, é o que mais chama a atenção. O Élcio, ele, como ele mesmo disse, ele ajudou muito a construir esse governo, o governo Camilo, né? Essa gestão, atuou ali na gestão do Cid como secretário. Então, ele teve ali uma participação fundamental e continua tendo, de certa forma, nesse projeto que foi criado, gestado ali desde o Cid, né? Porque ele continua na prefeitura e, enfim, ele segue a gestão municipal, é vice-prefeito, atua ali junto ao Sarto, que é, digamos assim, uma descendência desse início ali do Cid. Então é uma fala que chama muita atenção, principalmente porque faz pouco tempo que ele saiu da gestão do governo do estado, né? Ele saiu em 2020 e ninguém cria uma hegemonia em 3 anos, né? É algo que se espera, se de fato for uma hegemonia, como ele diz, é algo que vem há muito tempo. Então ele estava lá, supostamente, nessa criação. Então, é uma fala que chama muita atenção justamente por essa crítica mais dura, né? Pois é, olha, a entrevista completa está no YouTube do Diário do Nordeste, também tem retransmissão às sextas-feiras, às 21 horas, na TV Diário, às 8h30 do domingo também na TV Diário, você pode conferir por lá. Toda semana, né, deixar aqui a mensagem para o nosso ouvinte, toda semana a gente está ouvindo ali um dirigente partidário para falar sobre as nuances, né, os bastidores ali das articulações políticas. A gente que está há menos de um ano ali, cerca de um ano para as eleições municipais, muita coisa vai acontecer aí nas próximas semanas, nos próximos meses, e a gente vai tentar atualizar você, né, através da live.poder, aqui no podcast.poder Cafezinho, trazer as últimas observações, os detalhes finais do que está sendo discutido nos bastidores. Então, fica com a gente, acompanha também o Ponto Poder no Diário do Nordeste, que a gente vai tentar trazer as últimas informações do quente, né, da política cearense, da política aqui de Fortaleza. Igor, muito obrigado pela participação de hoje. Fica aqui, né, o convite para as próximas semanas, porque muito assunto ainda tem para a gente falar sobre o cenário eleitoral aqui em Fortaleza. Obrigado, Wagner, a todos que nos acompanharam. Eu vou analisar esse convite, viu, para ver se eu venho na próxima semana. Fica aí, né, a expectativa. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais um episódio.
E fica aqui, né, a informação de que os nossos programas, eles podem ser acessados aí no Spotify, Deezer, Google Podcast e, claro, no YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio. Ponto Poder.